Nós estamos de volta com o Câmara Ligada, o programa para ouvir o som e o pensamento dos jovens. Eu sou Evelyn Maciel e nós estamos ao vivo de Brasília pela TV Câmara para todo o país. Hoje nós conversamos sobre agroecologia e agronegócios. Nossos convidados de hoje são o Fernando Carneiro, ele é pesquisador da Fiocruz do Ceará, membro do Grupo Temático de Saúde e Ambiente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva e participante do Observatório de Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo. Palma para ele, gente. O deputado Augusto Carvalho, do Solidariedade do Distrito Federal. Ele é sociólogo, foi secretário de Saúde aqui do DF. E o Fábio Miranda, que é engenheiro florestal, mestre em ecologia, membro da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Obrigada pela presença de vocês. Nós vamos acompanhar agora uma reportagem sobre a situação do uso dos agrotóxicos no Brasil. Desde 2008, o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking de consumo de agrotóxicos. Nos últimos 10 anos, esse mercado cresceu 93% no mundo, enquanto no Brasil o crescimento foi de 190%, segundo a Anvisa. Todo esse aumento é muitas vezes justificado pela importância do agronegócio no Produto Interno Bruto Nacional, que, segundo dados da Confederação Nacional da Agricultura, tem variado entre 20% e 30% nos últimos 20 anos. Mas e as consequências desse aumento para a saúde? Para se ter uma ideia, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, é como se cada brasileiro tomasse 5 litros de veneno a cada ano. Para a Anvisa e a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, 70% dos alimentos in natura estão contaminados por agrotóxicos. Desses, 28% contêm substâncias não autorizadas. A Organização Mundial da Saúde diz que os agrotóxicos são os grandes responsáveis por intoxicações agudas e crônicas. O Instituto Nacional de Câncer publicou um documento no qual ressaltou os riscos dessas substâncias para a saúde, como a contribuição para a incidência de câncer. O INCA ainda ressalta a presença de agrotóxicos também em muitos produtos alimentícios processados pela indústria, como biscoitos, salgadinhos, pães, cereais matinais, lasanhas, pizzas e outros que têm como ingredientes o trigo, o milho e a soja. A soja é a cultura que mais consome agrotóxico, 40%, seguida do milho, com 15%. E como reduzir o uso e o consumo dos agrotóxicos? Em 2012, o governo federal lançou o Pronara, um programa que visa diminuir o uso dos agrotóxicos. Além disso, a produção de alimentos orgânicos tem crescido. Dados do Ministério da Agricultura mostram que o número de produtores orgânicos aumentou 51% no último ano. Mas a capacidade de produção tem sido menor do que a procura, o que eleva o preço desse tipo de alimento. Nas prateleiras dos supermercados, o alimento livre de agrotóxicos, hormônios e adubos químicos ainda pode custar até 3 vezes mais do que os de produção tradicional. Eu quero agradecer a presença da Sofia. A Sofia faz parte do nosso Conselho Jovem, foi ela que pautou o programa de hoje. Obrigada, Sofia, por ter vindo. Fernando, o uso indiscriminado do agrotóxico, a gente já está vendo o Instituto Nacional do Câncer alertando para os problemas que isso pode gerar para a saúde humana. Se os agrotóxicos fossem usados dentro dos limites permitidos, eles não seriam tão vilões assim? Evelyn, o grande problema hoje é que o Brasil, essa realidade não acontece, né? Nós somos o maior consumidor de agrotóxicos no mundo. O uso está indiscriminado, isso está se contaminando rios, ambientes, trabalhadores e os consumidores, né? Então, eu acho que o grande debate, que eu acho parabéns para os alunos terem levantado esse tema, é como evitar o uso de agrotóxicos e trabalharmos já em alternativas para o futuro, né? A agricultura do futuro, não a agricultura do hoje, mas o do amanhã, é uma agricultura que vai respeitar a biodiversidade, que é a nossa maior riqueza, e que vai ser capaz de produzir alimentos saudáveis. Eu acho que esse é o grande debate que a gente tem que estar com as antenas ligadas, principalmente para os jovens que vão ser os governantes de amanhã. Deputado, a reportagem também falou que os produtos orgânicos são mais caros porque a procura é maior que a oferta. O senhor acha que a sociedade já despertou para esse problema? Primeiro, parabéns aí à turma que está tão cedo já militando nessa área. E que saudade do Cateretê. Bom demais. Eu acho que cada vez mais é crescente, né, essa consciência coletiva que vai se firmando
Nós tivemos uma derrota, importante frisar isso, aqui na Câmara, nesse semestre, quando até para colocar a embalagem contém tantos miligramas, aquele produto, né, de agrotóxico, nós fomos derrotados. Então, se não tiver essa pressão, né, não apenas para forçar o Congresso Nacional a tirar do papel o Programa Nacional, que é um programa de governo, mas que não sai do papel, e essa pressão, essa consciência que na universidade, na escola, na academia, enfim, é muito importante, porque as pessoas estão querendo comer um alimento de melhor qualidade. Só que os custos ainda de produção são muito elevados, até porque não existe estímulo, tanto estadual, né, dos governos estaduais, prefeituras, e também a nível nacional. Então, eu acho que tem de empurrar o movimento para frente, cada vez mais alimento saudável. O deputado se refere ao projeto 4.148 de 2008, que agora foi para o Senado, então a derrota ainda é parcial, né? Assim, a sociedade ainda pode reagir, e ele altera a rotulagem dos alimentos transgênicos, né? E, Fábio, você pode explicar para a gente como é que atua a campanha permanente contra os agrotóxicos pela vida? Quem faz parte da campanha? Boa tarde a todos e todas. Muito obrigado pelo convite, né? Acho que a gente carece de espaços como esse que a gente pode debater esse tema, né? Esse tema é tão importante para todo mundo, a gente lida com ele todos os dias na hora que a gente vai comer, né? E esse tema não chega onde ele deveria chegar, que é no povo, né? A campanha, ela foi inaugurada, nasceu em 2011, diante dessa triste realidade, né, do Brasil ser um dos maiores produtores, aliás, um dos maiores consumidores de agrotóxicos no mundo, né? E desde então essa realidade ela só vem piorando, né? A campanha ela busca dois flancos principais. O primeiro flanco é a denúncia do que o Fernando falou, é a denúncia desse modelo agrícola que tem trazido inúmeros prejuízos para o futuro do país, né? Tem causado inúmeros problemas ambientais, sociais e econômicos, que a gente pode debater depois sobre essa participação no PIB aí, que essa conta não está batendo muito. E também tem um flanco que é do anúncio da agroecologia, que é um modelo que já existe, que é um modelo que utiliza orgânico, né? Que a gente pode falar mais para frente. E é esse modelo que já existe e a gente acredita que é a melhor alternativa, né? Porque respeita a biodiversidade, preserva o meio ambiente, não utiliza esse insumo que não entra nessa onda química toda que veio para a agricultura há pouco tempo, né? Tem gente que nasceu agora, igual essa galera que está aqui, com certeza nem vivenciou isso, né? Nem vivenciou esse outro modelo que existia até, era homogêneo antes. No Brasil, anos 70, né? Isso, que teve um aqui estímulo começou, muito que é grande. a tal que o pessoal fala de Revolução Verde, que é a artificialização da agricultura. Então, é esse modelo que já existe, que está aí, que produz bastante. A gente vai ver até uma reportagem aí do seu Valdir, aqui um produtor aqui do DF, que mostra que isso é possível e que a gente pode mudar esse cenário. Olha, quem está recebendo as perguntas que chegam pelo 0800 619 619 pela internet é a Iridiane Saibert. Eu queria saber o que já chegou para você, mas primeiro fala para a gente sobre o movimento de mulheres camponesas, como é que isso se integra a agroecologia, né? Você é uma agroecóloga, então assim, e membro do movimento de mulheres camponesas. Isso. Nós do Movimento de Mulheres Camponesas somos um movimento que tem mais de 30 anos de história, né, de luta no Brasil, e é um movimento feminista e autônomo, né, de mulheres do campo, e que tem essa luta pelos direitos das mulheres, pela participação das mulheres, mas por ser especificamente de mulheres relacionadas com o campo, que vivem no campo e têm a sua vida relacionada com a produção de alimentos, com a terra, com a água, com as florestas. Então, esse tema da questão de uma proposta, de um projeto de agricultura no Brasil, que seja um projeto de agricultura de produção de alimentos saudáveis, com um modelo de produção agroecológico e que produza alimentos saudáveis que, por sua vez, vão gerar vida para as pessoas, para as pessoas que consomem, mas para as pessoas que produzem e para o ambiente, né, porque é produzir alimentos de forma harmônica, sem contaminar o meio ambiente. E, com certeza, para isso é preciso uma produção livre de transgênicos e livre de agrotóxicos. Então, esse é o nosso debate, é um debate que é uma luta e uma resistência que as mulheres camponesas vêm fazendo em todo o Brasil, no sentido de continuar mantendo essa identidade camponesa, que são as camponesas, principalmente na mão das mulheres,
que produzem esse alimento, que garantem a preservação da biodiversidade, que garantem a preservação e a multiplicação das sementes crioulas. Então, é continuar resistindo para que isso não se perca, porque o modelo do agronegócio ele vai fazendo com que isso se perca, se acabe. E a gente não quer isso, mas a gente quer aumentar e continuar produzindo alimentos saudáveis, continuar vivendo no campo e vivendo de uma forma digna e saudável. Obrigada. Ótimo, né, gente? Quem quiser aplaudir aí, merece. E a juventude, pelo que nós temos visto aqui, está bastante ligada nesse tema, né, interessada, e nós temos várias perguntas. Nós temos aqui a pergunta da Fernanda Soares, de Ceilândia, do Distrito Federal, e ela pergunta para o deputado Augusto Carvalho quais são as principais soluções que estão em discussão na Câmara para diminuir o uso de agrotóxicos no país. E temos também a participação da Adriana Fernandes, de Campinas, São Paulo, e ela pergunta para o engenheiro Fábio Miranda: qualquer produto pode ser produzido de forma orgânica? Vamos às respostas. Obrigado. Obrigado, Fernanda. Olha só, o nosso colega deputado Padre João, ele fez uma coletânea, né, dos diversos projetos, dezenas de projetos que nós temos aqui na Câmara, que trata do tema, né? Então, desde a redução de alíquota, porque hoje vocês sabem, eu falei agora mesmo que não tem estímulo para o produtor, né, de alimentação orgânica. No entanto, há todo tipo de incentivo, de isenções para os produtores de agrotóxico, né? Não só impostos federais, como impostos estaduais. Então, há projetos diversos, eu vou pedir para a minha assessoria até colocar no nosso site, Augusto Carvalho, essa resenha do deputado Padre João, né, com a lista de projetos para cada um que se quiser acompanhar como é que está a tramitação de cada um. E vou colocar também esse documento do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que é um documento que, na verdade, é um libelo, é uma alerta, né, é uma advertência que ele faz, né, chamando a atenção de toda a comunidade enfim, da ciência e a sociedade como um todo, um chamamento à razão, né, com essa loucura que nós estamos chegando, né, no Brasil, em que é mais um triste recorde que nós detemos, que é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, 5,2 litros de agrotóxicos cada cidadão brasileiro. Essa é a deixa para a gente ouvir a opinião do deputado Luiz Carlos Reis, do Partido Progressista, que ele não concorda com essa afirmação. Vamos ouvir a opinião do deputado Gaúcho. O Brasil hoje, pela agricultura que nós temos, um clima praticamente tropical, que nós temos aqui nos estados do Centro-Oeste, grande produção do Mato Grosso Sul, Goiás, enfim, esses estados aqui do Norte e do Centro-Oeste do país, faz com que o consumo de agrotóxicos seja maior do que outros países. Mas não é verdade que seja o maior consumidor. Se eu fizer o consumo, por exemplo, por hectare de determinadas culturas, eu vou ver que a China, que o Japão, enfim, que eles usam muito mais agroquímicos do que o Brasil usa, certo? Então essa questão é em função do tipo de agricultura que se faz, da extensão da nossa agricultura. Veja que nós temos hoje, com agricultura ou com pecuária, mais aproximadamente 300 milhões de hectares. Você pega países que têm 5 ou 10 milhões de hectares. Então tu pode comparar um país com outro país. Você tem que comparar a extensão que nós plantamos no Brasil com uma extensão que é plantada em outros países. Você vai pegar na Europa, com clima frio, logicamente a demanda por defensivo é bem menor do que a demanda do clima quente que nós temos aqui no Brasil, né? Assim, Estados Unidos, tem lugares lá que ficam 6 meses debaixo da neve. Aí praticamente nesse lugar não se proliferam certas pragas como nós temos aqui no Brasil. Nós não seríamos um dos maiores produtores de soja do mundo, laranja do mundo, várias culturas que nós temos, somos maiores hoje no mundo, nós não produziremos mais. Que você não consegue fazer capina manual na extensão que nós plantamos a lavoura de soja, a lavoura de milho, a lavoura de algodão, a lavoura de arroz, por exemplo, no Brasil. Não existe capina manual, capina mecânica, é impossível. Você pode fazer em pedaços de lavoura. Você vai na agricultura familiar, você faz isso no fumo, por exemplo, é uma atividade praticamente manual. Mas ali o produtor planta, no meu estado, Rio Grande do Sul, 2, 3 hectares. Você vai aqui no Centro-Oeste, tem produtor com 100 mil hectares. De que forma ele vai fazer uma capina mecânica, digamos assim,
manual em 100 mil hectares, em 10 mil hectares, em 1.000 hectares, em 500 hectares. É humanamente impossível você fazer um controle, por exemplo, das ervas daninhas. Como é que você vai fazer um controle de uma lagarta, por exemplo, ou de um percevejo, ou qualquer um inseto que venha afetar a lavoura? Fábio, você pode, por favor, responder à nossa telespectadora lá de Campinas, mas aproveita e fala também sobre as possibilidades na agroecologia de combate a essas ervas, a essas lagartas que o deputado o Luiz Carlos Reis citou. Eu quero agradecer a Adriana pela pergunta, né? E como eu falei, assim, pessoal, a agricultura tem mais de 10 mil anos. 10 mil anos, né? Desde que o homem começou a se assentar em algum lugar, ele começou a produzir alguma coisa. Nos últimos 50 anos que foi desenvolvido esse sistema agroquímico. Então é plenamente possível produzir qualquer coisa de maneira orgânica, respeitando a natureza, a sociedade, né, todos os processos ecológicos ali envolvidos. Né? E o mais interessante da agroecologia, antes eu vou fazer uma propaganda aqui que vai ajudar quem está assistindo o programa também a se inteirar mais sobre o assunto. Dentro da campanha a gente tem 2 filmes, né, que são produzidos pelo Silvio Tender, que chama O Veneno, eu vou deixar aqui, O Veneno está na mesa 1 e O Veneno está na mesa 2. Né? Eles estão disponíveis, qualquer material da campanha, né, Fernando, também, né? O dossiê da Abrasco, que o Fernando vai falar mais, tem um livro da campanha, todos eles também estão no site da campanha, www.contraosagrotóxicos.org. Então, se interem, entrem lá que vocês vão saber mais. E o mais legal da agroecologia, respondendo a sua pergunta, Evelyn, é que ela trabalha de maneira sistêmica. Né? Ela não entende essa questão da praga como aceita pela agricultura convencional. Porque a praga ela existe porque existe uma artificialização da natureza. Se você chega e desmata tudo, como foi feito aqui no Cerrado, desmata tudo, planta uma soja que não é daqui, né? Como é que o meio ambiente vai reagir àquilo? Isso que eles entendem como praga. Agora, se você trabalha de uma maneira sistêmica, com várias culturas ao mesmo tempo, né? Trabalhando de maneira integrada com os processos ecológicos, a incidência dessas ditas pragas é praticamente inexistente. Né? E fora isso, tem várias outras receitas que as pessoas utilizam em casos muito pontuais e pequenos que alguns insetos podem causar alguma dificuldade à produção. Pode fazer a sua pergunta. Oi, boa tarde, me chamo Luiz. Eu gostaria de saber se, usando o agrotóxico, sem ser em excesso, ele traz algum benefício para a saúde humana. E se existe algum ponto positivo no agrotóxico. Fernando? Bom, Luiz, a sua pergunta é muito interessante. Nós, como cientistas, né, Deixa eu mostrar o livro enquanto você fala. Lançamos esse livro esse ano, que chama Dossiê Abrasco, sobre o impacto dos agrotóxicos na saúde. É um livro de 700 páginas, ele não tem direitos autorais, ele está todo disponível gratuitamente na internet, para quem quiser baixar. Para quem quiser comprar, é só R$40, porque ele tem a ideia de ter um preço acessível. A gente fez esse estudo. Tudo que hoje a Anvisa tem um programa de monitoramento e ela identifica uma série de agrotóxicos. Alguns são os que a gente considera os alimentos inadequados, que têm amostras acima do padrão, né, que pode ser aceito, ou agrotóxicos proibidos. Né? Então, hoje, 30% que a gente come está irregular. Os outros 70% têm resíduos de agrotóxicos, mas, supostamente, há um lado da ciência que acha que dá para você consumir isso sem ter danos à saúde. Mas há polêmicas cientistas que mesmo esses que estão abaixo dos limites, se podem ou não causar dano, se a gente fica anos e anos se alimentando aí dos agrotóxicos. Então, no meu caso, que eu sou um profissional da área de saúde pública, eu prefiro sugerir que você se alimente de alimentos agroecológicos, que são produzidos sem uso de agrotóxico, que estimule aí que a gente chama justiça social, né, porque vai distribuir renda para esses trabalhadores, do que um alimento baseado na monocultura, grandes cultivos. Né? Existem teorias também na área das ciências agronômicas, chamada trofobiologia, que dizem o seguinte, que quando uma planta adoece, quando ela está doente, é porque ela também está faltando alimentos, tem algum problema no ambiente dela. Né? E quando você usa o agrotóxico, é uma forma artificial de você controlar isso. Então, teoricamente, uma planta toda controlada por agrotóxicos, há muitos teóricos e cientistas desse campo da agroecologia,
fala que é uma planta que pode até ter menos vitaminas, menos sais minerais, porque ela é uma planta que está artificialmente sendo mantida. Enquanto se ela tivesse num ambiente mais diverso, com toda a natureza, né, preservada, a gente teria um alimento mais saudável, com mais vitaminas, né? Então tem toda uma linha da trofobiologia que discute isso, né? Vou passar aqui para outra pergunta. Meu nome é Pedro Lemos e minha pergunta vai para o deputado. Deputado, quanto o Estado foi onerado ao excesso do uso de agrotóxicos nos alimentos e quais medidas públicas podem ser adotadas para reduzir esses custos? Já existem esses números que vocês falaram, né? Que os números do PIB, que falam que o agronegócio tem de 20% a 30% de participação no PIB. Mas eu conheço o Pedro, tá, gente? Ele também é do Conselho Jovem do Câmara Ligada. Ele está perguntando sobre o prejuízo, né, que esse uso excessivo. Existe, deputado? O senhor tem conhecimento de dados já sobre isso? Veja, ele falou da oneração dos produtos de agrotóxico, né? Porque hoje, na verdade, o que nós temos é desoneração. Não existe desoneração, ou seja, redução de impostos para bicicleta, que é um meio de transporte saudável. Não existe desoneração para aquele pequeno... Eu falo um problema aqui que existe em Brasília. Não sei se vocês já viram falar na Fazenda Malunga, do meu amigo Joy. Ele produz produtos orgânicos. Gente, a maldade é tão grande que, além de todo esse esforço, todas essas adversidades que ele tem de superar, ele ainda enfrenta, sabe o quê? O vizinho dele tem o cultivo tradicional, plantações de soja de dezenas, milhares de hectares, centenas de hectares de plantação de soja, que são pulverizados. Então, o vizinho dele que faz um esforço para plantar produtos orgânicos, ele que tem de acertar o ciclo do plantio dele para não ter, naquele momento, que está despejando o veneno com um aviãozinho. Então, nem isso, quer dizer, a zona de amortecimento de uma área para outra, alguém que está plantando de maneira sustentável, nem isso ele tem apoio de políticas públicas. Então, é preciso, na minha opinião, eu acho que o deputado Reis, com todo respeito, ele falou de uma situação que é a realidade. Claro que nós plantamos uma área muito mais vasta do que a do Japão, não é? E, portanto, esse número per capita vai dar mais elevado. Mas, gente, nós podemos aceitar essa divisão internacional do trabalho que estão nos empurrando? Nós vamos continuar com a voracidade do agronegócio cada vez mais devastando e não fica pau sobre pau, né? Não fica um pau de árvore, como se fala, né? Naquela extensão absurda, não é? Então, é isso que nós queremos, é isso. O Brasil só vendendo commodity, soja, enquanto os outros exportam para nós produtos elaborados? A gente vai fazer um breve intervalo e eu vou pedir para vocês mais uma música. O que vocês vão tocar agora? Vamos tocar Recorte de Abater. Manda ver. Nós somos catilheiro daqueles de abater. Nós aqui no assoalho vai fazer o chão tremer. Põe sentido nesse catira que outro igual cês não vai ver. Recebi aqui tocando de mansinho e de lado. Tem gente que tá gostando, mas tem uns outros enfesados. A sola das nossas botas faz um barulho danado. Pra
bater, nosso catira tem que ter os pés afiados. Estamos de volta com o Câmara Ligada. Eu sou Evelyn Maciel e hoje quem está tocando no programa é a banda Matuto Moderno. Para conversar com a gente, podem bater palma à vontade. Para conversar com a gente estão aqui o Fernando Carneiro, ele é pesquisador da Fiocruz, do Ceará, o deputado Augusto Carvalho, que foi secretário de Saúde do Distrito Federal, e o Fábio Miranda, que é engenheiro florestal, mestre em ecologia, membro da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Muitos agricultores estão mudando a sua maneira de lidar com a terra. Vamos acompanhar uma reportagem sobre uma destas experiências. Eu fiz um curso em 2002 de orgânico e eu comecei e me encantei por sistema de agrofloresta. Essa área que vocês estão vendo era 1 hectare de chuchu que eu tinha plantado. Colhia-se a faixa de 70 caixas de chuchu por semana. Aí eu falei para a mulher, a partir da manhã nós não mexemos com química aqui mais. Quando eu vim para cá, eu ainda mexia com agrotóxico ainda, não tinha conscientização do que é as coisas boas hoje, eu tenho 8 hectares e nesses 8 hectares eu arei 5 hectares de uma vez. Para mim, o meu conceito de trabalhar era isso aí, porque eu tinha raiva de picão, eu tinha raiva de branquiária. Para mim, a maneira certa de trabalhar era essa. Porém, eu estava estragando a minha terra. Eu estava destruindo todos os micro-organismos vivos que tem aí. Então, hoje em dia, a minha propriedade está assim, ó. Hoje em dia, de 2007 para cá, quando mudou o meu conceito, a minha visão, a minha maneira de ver as coisas com agroecologia, eu já fiz isso aqui na minha propriedade, ó. Essa daqui é a minha estufinha onde eu produzo as minhas mudas daqui mesmo. Às vezes produzo muda de árvore, produzo muda de hortaliça, fica tudo aqui. Aqui não tem química, aqui não tem nada. A gente usa aqui o controle biológico, né? O que é um controle biológico? É um sistema que permite o controle dos meus bichinhos trabalhar para mim sem eu precisar de agrotóxico nenhum. Mas para que isso aconteça, eu preciso fazer alguns controles ou imitar a natureza, né? Vocês podem ver que aqui no meio do meu repolho aqui, ó, tem uns consórcios. Aqui foi plantado repolho, plantado couve-flor e plantado rúcula. Eu deixo essas árvores que a gente classifica de erva daninha, essas ervas daninhas a gente vai controlando elas. Por que eu tenho que controlar? Porque aqui existe duas cadeias de bichinhos. Tem os predadores e tem os herbívoros. Esses predadores, normalmente a gente chama eles de carnívoros. São os que comem aqueles que comem as minhas plantinhas. Quando eu mexo nessa cadeia, que eu tiro toda essa vegetação aqui, aí eu desequilibro esse sistema. As pessoas falam que produzir orgânico, o sistema agroecológico, é a sustentabilidade do futuro ou é tecnologia do futuro. Eu falo, não, é o homem voltando ao passado, no início do que estava aplicando no presente, chamando de tecnologia do futuro. Não tem nada de tecnologia do futuro. É o homem que está restaurando aquilo que Deus criou e que Deus fez que é bom. Muito bom, né? Bom, o nosso tempo está se esgotando, eu já vou passar a pergunta aqui. Quem é que está com o microfone? Pode falar. Meu nome é Jaqueline, minha pergunta é para o Fábio. Fábio, você falou no começo do programa que esse é um tema muito polêmico e pouco discutido, principalmente nas salas de aula, nas escolas. Você acha que é possível trazer esse tema para dentro das escolas e, sim, como ele seria trabalhado? Sim. Jaqueline, né? Obrigado, Jaqueline. Então, vamos até encerrar para propiciar que todo mundo participe, né? Que é importante é isso. Isso pode ser feito através do próprio Ministério da Educação, né? Que isso seja uma diretriz também, que esse tema seja discutido.
E também através da campanha, da organização da campanha, através dos seus comitês, através de programas que a gente desenvolve nas escolas, né? Que isso aí a gente já passou até o contato, a gente é aberto também para levar essa discussão onde for necessário. Nós somos poucos, inclusive o convite é feito para quem quiser aderir à campanha, né? Mas nós somos poucos, mas a gente se desdobra para estar levando esse debate onde ele for necessário. Mas é muito importante ressaltar o papel das políticas públicas para promover essa discussão, né? A gente fala que o Estado ele tem que ser nosso, né? A gente fala que o povo está no poder, mas, na verdade, isso ainda não está plenamente efetivado. Então, o Estado ele tem que promover essas discussões que afetam a nossa vida. Próxima pergunta. Meu nome é Matheus, a pergunta é para o Fernando. Fernando, hoje em dia no Brasil, existe algum controle sobre os agrotóxicos nas lavouras? Isso, quem fiscaliza isso? Hoje, no Brasil, praticamente não existe fiscalização do uso de agrotóxico. A responsabilidade é das secretarias de agricultura. Só que elas alegam que não tem pessoal nem estrutura para fazer isso. Pode fazer sua pergunta. Oi, boa tarde. Meu nome é Vitória. Eu queria fazer uma pergunta para o deputado sobre o preço do produto orgânico. A gente tem a agricultura convencional e o preço alto dos produtos orgânicos. Então, não é acessível. O que a gente pode fazer? Porque, enquanto o preço não se ajusta ao nosso nível, a gente vai continuar sofrendo com o envenenamento desses produtos que são do nosso cotidiano, que são produzidos todos os dias. E eu também tenho uma pergunta ao Fábio sobre... A gente sabe também que tem alguns produtos que contêm mais agrotóxicos que outros. E a gente queria saber quais são esses alimentos que são produzidos com menos agrotóxicos. Rapidinho. Sim, pode falar. Rapidinho. Eu acho que, como eu falei, a lei da oferta e procura. Quando você tem muita oferta desse alimento saudável, é claro que o preço cai. Como tem pouca oferta hoje, porque as dificuldades são muito grandes, não tem estímulo, esse produtor geralmente é o agricultor familiar, é um pequeno produtor rural, não é? Então, se a gente tiver o governo federal induzindo políticas que estimulem o surgimento de novos Valdires, né? Novos Valdir, enfim, os governos estaduais, com a Secretaria de Agricultura, com a Emater, ajudando, dando tecnologia, dando conhecimento, enfim. Então, isso vai aumentando a oferta e aí o preço vai se equilibrando. Fábio, lista para a gente quais são os produtos que têm mais agrotóxico e o que fazer para tirar antes de consumir. Como limpar esse produto? Essa parte aí eu vou passar para o Fernando no final, tá bom? Ok. Mas aí, respondendo a pergunta, tem um programa que a Anvisa desenvolvia e estranhamente parou de desenvolver, né? A gente está numa luta para ela voltar a desenvolver, que é um programa de análise de resíduos de agrotóxicos nos alimentos, o PARA. Vocês podem pesquisar, entra na internet, tem uns resultados lá até 2012, né? Se eu não me engano. E ele mostra que os campeões, todos têm. Se não é produção agroecológica orgânica, todos têm. Mas os campeões que têm limites acima e usa agrotóxicos proibidos é pimentão, tomate, qual outro? Abacaxi, morango. Então, esses daí, gente, assim, para vocês terem uma ideia do problema que a gente tem, o pimentão, de cada 10 pimentões que a gente pega, 9 estão com mais agrotóxicos do que o permitido ou usando agrotóxico proibido. E como limpar? Bom, aí eu tenho, então, para responder como limpar, eu tenho uma má notícia e outra boa notícia. A má notícia é que existem alguns agrotóxicos que são sistêmicos. Ele é absorvido pela raiz da planta e ele está em toda a planta. Então não adianta limpar, escovar, que ele faz parte da planta, ele está no todos os tecidos dela. A boa notícia é que há alternativas além dos produtos caros que estão nas redes, supermercados, né? Os produtos orgânicos são realmente muito caros porque é nicho de mercado, apesar de estar crescendo 10% a cada ano. Existem as feiras agroecológicas, onde o produtor vende direto para o consumidor. Aí o preço baixa muito. O IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, tem na internet. Vocês podem ir lá no site do IDEC, o mapa de todas as feiras agroecológicas do Brasil. São mais de 500, né? Só Brasília aqui, para dar dica para vocês, tem mais de 20 pontos. Então é só ir no site e você visitar, inclusive conhecer e bater um papo com pessoas como o Valdir. Eu fui conhecer a horta do meu fornecedor. Iridiane, o que chegou aí? Então, temos a pergunta também do Juarez Melo, de São Carlos, São Paulo, e ele pergunta para o pesquisador Fernando Carneiro.
Como conscientizar os produtores rurais sobre os benefícios dos alimentos orgânicos? Temos também a pergunta da Rainieri de Souza, de Ceilândia, Distrito Federal. Por que não existe uma lei específica para que a agricultura orgânica seja uma produção beneficiada com baixos custos e fiscalização? E por que não existe uma inspeção para a liberação de venda de agrotóxicos? Eu gostaria também de registrar a participação da Hélida Loiane, de Brasília, da Mariana Macedo, de Itajubá, Minas Gerais, do Lucas Farias, de Goiânia, e também do Jefferson Bruno, de Betim, Minas Gerais. E agradecer também a todos pela participação. Rapidinho. Juarez, sua pergunta é muito boa. Tem muito produtor convencional que vende seu produto com agrotóxico, mas compra orgânico, né? Muitos fazem isso. Qual que é a forma que eu acho que a gente pode mudar essa situação? É uma palavra-chave, chama transição agroecológica. Você não muda isso para a noite para o dia, precisa de políticas públicas. A novidade, existe agora uma política nacional de agroecologia e produção orgânica. Só que hoje, quem recebe financiamento disso é 8 bilhões que o Banco do Brasil agora começou a oferecer. Para o agronegócio é 180 bi. Está na hora de equilibrar, né? Infelizmente, no Congresso Nacional, tem mais de 20 projetos de lei que quer flexibilizar e ainda maximizar o uso de agrotóxicos. Por isso é muito importante esse debate nessa casa, para a gente mudar essa situação e fortalecer projetos como o Padre João aqui tem liderado e o deputado Augusto colocou, que são projetos diferentes do que está rolando aqui no Congresso, né? Então é muito importante a gente fortalecer isso para mudar essa realidade. Bom, quem mandou pergunta e não deu tempo da gente responder, a gente vai gravar as respostas aqui quando o programa terminar e vamos colocar na nossa página no Facebook, tá bom? Podem acompanhar. É assim que a gente termina o programa. Para acompanhar, ficar mais perto da gente, assistir qualquer programa na íntegra, camaraligada.com.br. Para acompanhar bastidores, saber até dos sorteios que a gente faz, Facebook, Twitter, Instagram. Um beijo para você que nos acompanha pela TV Câmara, Rádio Câmara ou em uma das emissoras parceiras do Câmara Ligada, ou até pela internet. Eu agradeço a presença de todos, deputado Augusto Carvalho, Fernando, Fábio, Iridiane, a essa plateia maravilhosa que participou hoje e você de casa que nos acompanhou até agora. Matuto Moderno, vocês terminam como? Nós vamos fazer a música O Tombo. Eu convido todo mundo para dançar, né, gente? Podem chegar até aqui. Tombo, 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 tombo. A casca de banana que jogaram pra você, o topo da pirâmide na mira de uma lança. Tombo, 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 tombo. O melado é saboroso e gostoso, ferrão do marimbondo é doído e perigoso. A queda do degrau, escada que eu construí, corrente da torcida para desistir. O calcanhar daqueles, o deslize, o furacão, vilão, ex-campeão, botão errado do avião. Mas depois da queda me levanto e armo o bote, meu veneno é forte, só escapa quem tem sorte. Tombo, 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 tombo. A casca de banana que jogaram pra você, o topo da pirâmide na mira de uma lança.